Aí ele tá aqui, Samu, grande Samuel. Hoje é dia de Samuca. coluna Dinheiro Zen. O Samuel Barbi já tá com a gente para falar sobre a alta do dólar e os impactos no bolso do brasileiro. Feliciano já começou a falar disso, sobre o preço das carnes. E o Samuel vem falar sobre os outros meandros dessa história da cotação do dólar. Tem muita gente falar, não compro dólar. O que isso vai afetar a minha vida? Pois vai, né, Samu? Bom dia! Opa, bom dia, Joãozinho, bom dia, Lucas, bom dia para toda a 98 aí que está acompanhando a gente. Vamos falar disso mesmo. Pois é, diz um presidente aí, né, por volta ali de meados deste ano, né, que as pessoas não comem dólar, né, as pessoas comem comida, então não importa a cotação do dólar. E isso, de certa forma, pode revelar ali alguma malícia, alguma ignorância, mas de fato a gente sabe que isso impacta de verdade a vida das pessoas, né? Eu não sei se vocês se lembram, com certeza o Raj se lembra, porque o Raj já tem cabelos brancos como eu, entendeu? Joãozinho talvez não, Joãozinho não passou por isso na vida, não. Mas quem viveu aí a década de 90 se lembra bem que o dólar era cotado a cerca de $1, né? Depois, ali até 2014 mais ou menos, raramente ele ultrapassou R$ 3. E hoje ele está cotado a mais de R$ 6, pessoal. Então, assim, naturalmente, né, a gente vê um aumento da cotação ao longo do tempo e considerando os rumos atuais da economia e da política brasileira, é muito possível que a gente sinta muita saudade do dólar a R$ 6, tá? Eu lembro dos bons tempos do 2x1. Tava falando com meus amigos do jornalismo aqui na semana passada. Uma galera foi pro Paraguai para acompanhar o Cruzeiro. Eu falei, cara, eu fui pro Paraguai na época do 2x1. Eu fiz a festa lá no Paraguai com o 2x1. Mas muito além das comprinhas, muito além da viagem pro exterior, o dólar pode afetar o cotidiano do consumidor brasileiro aqui no Brasil, né, Samu? Com certeza, Lucas, e eu queria falar isso por conta disso, assim, que a gente importa muitos produtos, tá? Se você for pegar até o trigo, né, que é básico para fazer qualquer massa, e para fazer o pão, né, nosso de cada dia, o arroz, eventualmente as carnes, né, a gente tem uma série de produtos que são importados. Mas a gente também tem aqueles produtos que nós exportamos. E aí você tem que pensar numa lógica de economia. A economia brasileira ela é totalmente interconectada com a economia mundial. Então, por exemplo, os preços das carnes, né? A gente exporta muita carne, mas se a carne está mais cara lá fora, por que o produtor vai vender a carne aqui no Brasil? Ele vai acabar optando por exportar aquela carne. Então, naturalmente, existe um preço, um equilíbrio dos preços internacionais e o dólar é a moeda utilizada para fazer essa transação. Então, a partir do momento que o dólar sobe muito, naturalmente os nossos preços aqui internamente também vão disparar, entendeu? E isso não é só na alimentação, isso também é nos produtos tecnológicos. Então, a gente tem um efeito muito grande disso sobre a vida das famílias. E de novo, né? Naturalmente, quem sofre mais são aquelas famílias que não têm o potencial de sentir um aumento em dólar da sua renda. E, em geral, essas pessoas são as pessoas mais pobres, são as famílias em maior vulnerabilidade. Então, o que acontece? O dólar, para vocês terem uma noção, não dá para a gente, inclusive, nem culpar só a pandemia por isso, né? Desde a pandemia para cá, nos últimos 5 anos, a gente perdeu de poder de compra do real frente ao dólar 46%. Só que 23%, metade desse valor, foi perdido só nesse ano de 2024 sem pandemia, entendeu? E aí a gente tem 2 fatores graves para isso que eu acho que é importante a gente entender. O primeiro deles é a questão da política de juros nos Estados Unidos. Naturalmente, os Estados Unidos, para combater a inflação da pandemia, aumentaram suas taxas de juros e aí o Brasil compete, digamos assim, com isso. Então, os países emergentes tendem a ter uma desvalorização da sua moeda porque o pessoal tira a moeda dos lugares que são mais perigosos, né, como o Brasil, Argentina, etc., e correm para os Estados Unidos, que é mais seguro, que está pagando melhor. Então, isso gera, de certa forma, uma pressão dessa desvalorização cambial. Mas tem um outro efeito que é o mais importante deste de agora, do ano de 2024, que é a questão do nosso fator interno. E aí a gente tem um governo que não tem responsabilidade fiscal, que gasta e cada vez mais aprofunda o déficit em relação àquilo que se tinha, inclusive, na pandemia, e que não se compromete com o futuro das contas nacionais. Então, a gente tem uma situação dessa ainda convergente com umas taxas de juros já muito elevadas. E aí a gente tende, até como economista, a evitar, a tomar cuidado a falar nisso, mas a gente está caminhando para uma situação que se chama dominância fiscal. E essa situação de dominância fiscal, ela pode agravar muito mais o cenário, porque as taxas de juros estão tão elevadas que o Banco Central pode começar a não ter coragem mais de aumentar as taxas de juros para controlar a inflação.
e aí só sobra a política fiscal. Se o governo não se compromete com a política fiscal, você pode ter certeza que a gente vai ter muita saudade do dólar a R$6. Samuel Barbie trazendo as últimas pra gente, trazendo dicas de economia e finanças e, claro, sempre aquela aulinha papo hoje, a alta do dólar que sim, ultrapassou a casa dos R$6 aí na semana passada. Ô Samu, pra fechar essa conversa, e você sempre fala disso aqui, vamos falar de investimentos, vamos falar de dolarização, não falar, tá na hora de dolarizar seus ativos, tá na hora... Tá, o dólar subiu, disparou, muita gente fala, pô, tá bom, eu quero entrar nesse jogo aí, quero ver. Vamos na carruagem do dólar, vamos subir com ele, é hora de investir. Para quem trabalha com investimento, é um bom momento, é um mau momento? Fala pra gente. Então, sempre, quando chega na notícia, né, normalmente já está até ficando perigoso, né, já passou um pouquinho da hora de fazer isso. A gente vem falando isso desde 2022, da necessidade de você dolarizar o seu patrimônio. Agora, já está num ambiente em que esse risco, se ele se consubstanciar, o dólar realmente pode aumentar ainda mais. Então, assim, antes tarde do que mais tarde, tá? Mas eu entendo que é muito importante dolarizar uma parte da sua carteira, pelo menos assim, 25%, 30% do seu patrimônio é importante ele estar em dólar, porque isso aí te ajuda a passar por momentos difíceis da economia como o de agora. Se precisar, nós estamos aí à disposição, pode entrar em contato com a gente em www.dinheirozen.com ou então nas redes sociais @ssbarbie. Guru das finanças, Samuel Barbie, para deixar o seu dinheiro sempre zen. Samu, volte sempre às segundas-feiras. Esse homem tá sempre batendo o martelo aqui, batendo o seu ponto. Ô, meu querido, bom te ver, viu? Digo mesmo, pessoal, um grande abraço para vocês, uma semana muito abençoada aí.